Olá pessoal, eu sou o professor Silmar Neck, o professor de administração do Rico Domingues Concursos EAD. Vim trazer para vocês mais uma videodica de administração. Agora algo bem pertinente à administração, ou conceito de administração, o conceito base de administração, que é o processo administrativo. Processo administrativo pode ser chamado também, anota aí, funções administrativas, funções organizacionais, processo organizacional. Pode aparecer esses 4 títulos, outros também, mas é um pouco mais difícil. Esses 4 são bastante recorrentes em editais de concurso público, tá legal? E eles vão falar da mesma coisa. O processo administrativo seria o termo predominante. Agora acompanhe comigo como é que surgiu tudo isso. Olha só, a gente tem a administração surgindo lá no início do século passado com Taylor e com Fayol, basicamente. Taylor trabalhou no chão de fábrica, Fayol tratou de uma estrutura. E ele desenhou para a gente uma estrutura ideal, o que seria uma estrutura interessante para a gente ter numa organização. Ele enumerou nessa estrutura 6 funções. São as funções técnicas ligadas à produção, produtividade. Tem as funções comerciais, compra e venda de mercadorias, funções financeiras, a questão do capital, gerenciar o capital, funções de segurança, segurança dos bens, segurança das pessoas e as funções contábeis, que você vai contar coisas, É o início do que a gente tem bem primitivo, da contabilidade de hoje. Bom, para dar liga para isso tudo, o Fayol falou para a gente, olha, tem as funções administrativas que vão atuar fazendo uma conexão acima dessas, mas também dentro dessas, fazendo a conexão dessas outras 5 funções. Okay? Como é que funciona isso? Essas 5 de baixo foi fácil para ele explicar. O problema foi explicar aquelas funções administrativas. E ele precisou definir essas funções, ou o processo administrativo, que a gente começou a chamar a partir daqui, a partir dessas funções. Okay? As funções administrativas. E ele chamou, que é o famoso, o antigo POC3, lá em 1916. Prever. Você visualizava o futuro, identificava o que ia acontecer. Previsão. Organizar, trabalhava a questão dos recursos organizacionais, todos os recursos humanos, financeiros e materiais. O comandar e coordenar estava ligado às pessoas. Comandar e orientar o pessoal no sentido de orientação, comunicação e informação básica. E a coordenação está ligada à execução, com uma verificação da execução, um acompanhamento da execução. O controle, você verificava se o que você estava executando aqui, no organizar, comandar e coordenar, estava de acordo com a previsão. Ou seja, o POC3 era o conceito de processo administrativo à época, o conceito das funções administrativas. Isso em 1916, lá na teoria clássica. Isso funcionou até mais ou menos a década de 50, quando Peter Drucker e amiguinhos repensaram a teoria clássica, chamando a teoria neoclássica. E aí a gente teve um novo entendimento a respeito do processo administrativo, e é um entendimento que hoje é bastante cobrado em concurso público. Agora olha só, qual é a diferença? O que mudou? O prever deu lugar ao planejamento. Por quê? Lá em 1916, a gente visualizava uma situação e esta situação futura acontecia exatamente igual. Isso é o que a gente entende por previsão. Vai acontecer determinada situação, vai chover. A gente não faz nada, a chuva acontece, a gente precisa se precaver aquela mudança. Era o que acontecia no cenário que era extremamente previsível, extremamente estático. Agora, isso não acontecia mais na década de 50. Na década de 50, se a gente pensasse em termos de 15 anos, a gente tinha uma gama de possibilidades. Diversas situações podem acontecer, o cenário já mudava muito rápido. E aí a gente precisava escolher qual é o cenário mais interessante para a minha organização, qual é a possibilidade mais atrativa e fazer de tudo para conseguir chegar naquela oportunidade, naquela situação mais atrativa. Isso a gente chama de planejamento, certo? Então planejar, você visualiza o futuro, escolhe o caminho, escolhe onde você quer chegar e como vai atingir esse objetivo. Então, prever deu lugar ao planejar dentro dos processos do processo administrativo. O organizar ainda manteve-se o mesmo organizar, a gente vai falar da mesma situação. Comandar e coordenar, eles se aglutinaram dentro do conceito de direção, que é muito maior, que ele é composto de outras situações. Aqui a gente já tinha o desenvolvimento de uma série de ciências sociais. O controle ainda mantém a mesma ideia de controlar lá de 1916. Você verifica constantemente se o que você está fazendo te leva ao objetivo maior. E detalhe, agora também a gente vai trabalhar para verificar se aquele objetivo trabalhado no planejamento ainda é o correto, certo? Então, 2 funções aí ligadas ao controle. Bom, planejamento, portanto, a gente começou a trabalhar nessa situação em 1950. Mas hoje ainda funciona dessa maneira? Funciona assim, olha só. Hoje a gente está aí, 2015, 2016, novo século. Se a gente pensar 15 anos,
15 anos é muito longo. Por quê? A gente tem uma infinidade de possibilidades acontecendo. Então é muito difícil planejar nesse sentido. O que a gente faz agora? O que a gente tem feito? Apesar de tratar a mesma ideia do planejamento, a gente reduz esse horizonte estratégico e a gente está planejando num período mais próximo. Pensando em 4 anos, fica mais fácil de visualizar as possibilidades. Então a ideia do planejamento, ela se estende desde a década de 50, claro, com outras metodologias, mas a ideia é a mesma, você visualiza cenários. A gente tem, na verdade, só diminuído esse horizonte estratégico. Organizar o mesmo organizar. Direção, olha só, composta de supervisão, coordenação, acompanhamento, liderança, motivação são os principais componentes que entraram aqui na direção. Cada vez mais a gente está dando valor para esses elementos, certo? E a questão do controle, quando você verifica se a organização e a direção estão te levando àquele planejamento e se aquele planejamento ainda é válido. Agora, não esquece o seguinte, ó, quando a gente planeja, a gente está trabalhando com lógica, com métodos, com metodologias. A questão da organização fala de distribuir autoridade, distribuir recursos, certo? Autoridade, responsabilidade, fala de departamentalização, de estrutura organizacional, tudo isso é organizar. A questão da direção é gestão de pessoas. Você guia, você lidera, você comunica, você motiva, isso é direção. E controle, você verifica o rumo da sua organização, se está no rumo certo ou não. Embora a gente fracione essas quatro funções para conseguir entender melhor, para estudar melhor, ou seja, para fins pedagógicos, na prática tudo acontece ao mesmo tempo. É chamado processo administrativo por quê? Porque a partir daqui a gente toma decisões. Certo? Então, olha só, o processo administrativo é composto de 4 funções. Se falar só do planejamento, é uma função. Se falar da direção, é outra função. Então, o processo administrativo, no singular, ou as funções administrativas, aí sim, no plural. Então, a gente tem os insumos entrando nesse processo administrativo. São os elementos para a tomada de decisão. A gente toma a decisão dentro do processo administrativo e sai a decisão tomada, sai o resultado lá com o feedback para uma próxima inserção, beleza? Então não esquece, processo administrativo pode ser o POC3? Pode, mas poucas questões ainda pedem o POC3. Tradicional, a grande maioria tem pedido para a gente o PODC, planejar, organizar, dirigir e controlar. Então processo administrativo composto das 4 funções administrativas, beleza? Um grande abraço e até a próxima videodica. Valeu!